Gravação iniciada. Show de bola. Então, bom dia a todos. Hoje aí nós vamos iniciar um conteúdo extremamente importante, né? Que é o estudo sobre os gráficos do movimento uniforme. Então aqui vai requerer, né, de certo modo, a atenção de vocês, porque isso aí é uma novidade, né? No ano passado vocês viram comigo grandezas físicas, viram unidades de medida, velocidade média, movimento uniforme, movimento progressivo, movimento retrógrado e tal. Mas gráficos não, né? Porque a época em que esse assunto ele é ministrado em física no nono ano, vocês ainda não tinham visto as partes de funções e gráficos, né? Função de primeiro e segundo grau e os gráficos lá em matemática, que acho que vocês começam a ver no segundo semestre, entendeu? Então eu não podia fazer essa abordagem gráfica, mas agora eu posso, né? Vocês já passaram pelos gráficos de função de primeiro grau, que são retas, já passaram pelos gráficos de função de segundo grau, que são parábolas, né? E agora a gente vai ver isso como que se aplica à física, mais especificamente na cinemática, tá certo? Quando vocês passarem pelos conteúdos de aceleração, movimento uniformemente variado e tal, vão vir também os gráficos do movimento uniformemente variado, belezinha? Então, vamos lá começar, né? Minha tela está compartilhada aí, não tá? Tudo certinho? Tudo direitinho? Sim, Tudo professor. beleza? Muito bem, né? E aí eu vou chamar a atenção, né, de vocês, né, da importância de gráficos, porque hoje, né, se você for pensar, praticamente tudo, né, a partir do momento que você consegue estabelecer a relação entre duas coisas, então certamente, né, pode-se ter um gráfico gerado ali, tá certo? E também pela questão de vestibulares, então com certeza não só na prova do Enem de matemática, mas certamente na de física, vocês vão ter algum problema, né, envolvendo gráficos, tá certo? E aí nós vamos dentro do movimento uniforme trabalhar com basicamente dois tipos de gráfico, né? É o gráfico de espaço em função do tempo, que é o SXT, e nós vamos trabalhar também com os gráficos de velocidade em função do tempo, VXT. E a gente pode citar, né, como um caso especial, que seria o gráfico de aceleração em função do tempo, né? Vai ser uma pequena observação. E aí antes você poderia pensar, pá, mas no movimento uniforme a característica principal é a velocidade constante. Então se a velocidade é constante, a aceleração é nula, né? Porque a aceleração é a taxa de variação de velocidade. Mas se não existe variação de velocidade, então a aceleração é nula. Mas ainda assim, existe uma maneira de você representar essa aceleração nula por meio de um gráfico, ok? Então a gente vai ver também isso lá no finalzinho da aula, né? Como é que funciona esse processo, tá certo? E aí a gente vai pegar uma função qualquer, né? Eu trouxe uma função S de t igual a 10 mais 5t. Essa função ela está nas unidades do SI. Então, já que ela está nas unidades do SI, então eu faço duas perguntas para vocês, né? Quem é o espaço inicial e quem é a velocidade? Quem é o espaço inicial e quem é a velocidade? 10 metros e 5 metros por segundo. Pronto, 10 metros é o nosso espaço inicial e 5 metros por segundo é a nossa velocidade. Não é uma velocidade constante porque se trata de um movimento uniforme. E o que eu vou fazer aqui é o que a gente faz, né? Toda vez que eu coloco uma função, eu quero entender o comportamento dela, que é a nossa atribuição de valores, né? A gente coloca o S de zero, né? O valor, né? Depois aí, como essa aula está sendo gravada, vocês vão. E também eu vou disponibilizar o material para vocês. Então vocês podem depois estar, né, voltando para refazer esses cálculos, tá bom? Mas já deve ser da expectativa de que o espaço ele vai aumentar de quanto em quanto? De quanto em quanto esse espaço vai estar aumentando? 5 em 5. Por quê? Por que vai aumentando de 5 em 5? Que a cada segundo que passa vai 5 Porque a metros. velocidade, você disse que era 5 metros por segundo, né? Então, a velocidade expressa a taxa de variação do espaço no tempo. Então, se ele é constante e é 5, então significa que a cada segundo eu tenho que aumentar o meu espaço em 5 metros, né? Então, o próximo ali, né? 25, o S de 3, o S de 4 vai ser 30 metros. E o S de 5, 35 metros. Perfeito? Até aí tudo bem? Ok? As atribuições de valores. Certo? Certo. E aí, lá na matemática, vocês aprenderam, né? Os gráficos de tanto de primeiro quanto de segundo grau, mas eu preciso de um plano cartesiano, né? Então eu tenho o meu eixo horizontal, que a gente dá o nome de eixo das abscissas, né? Ou o eixo X, e eu tenho um eixo vertical, né? Que eu chamo de eixo das ordenadas, né? O meu eixo de Y, tá certo? E aí, o que nós vamos fazer agora é simplesmente fazer esses pares ordenados aí, né? De um instante em questão e o espaço, né?
Então, por exemplo, o instante 0 está casado com a posição 10. O instante 1 está casado com a posição 15. O instante 4 segundos está casado com a posição 30 metros. Então, eu vou montar esses pontos para poder plotar o gráfico aí depois, tá certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi organizar essas relações dos instantes e das posições por meio de uma tabela, né? Tranquilo isso aí? Ó, no nosso slide anterior, 0,10, 1,15, 2,20, 3,25 e aqui trouxe para a tabela. Tranquilo essa tabela para vocês? Essa organização? Peguei todos aqueles cálculos do slide anterior e deixei eles, né, tudo arrumadinho por meio de uma tabela. Tranquilo isso aí? Essa organização da tabela tá ok para vocês? Tá ok? Tá ok? Sim. O casamento dos dados? Pronto. E na hora que a gente vai gerar o gráfico, eu tenho essa estrutura aí, ok? Então, note, por exemplo, né? Sei lá, eu tenho aqui um instante 2 segundos, com a posição de 20 metros. Então, quando você vem aqui no gráfico observar onde está esse ponto, né? Que eu marquei ali. Então, ó, você tem aqui um instante 2 e a posição de 20 metros, ok? Então, dessa forma. Eu quero observar o ponto onde o tempo é 5, né? Então, você vai vir aqui no tempo 5, puxar, né? Isso corresponde lá à posição 35. Isso aí tranquilo para vocês? Ok? A montagem do gráfico, tá tranquilo? Vocês vão montar gráfico, tá? Gerar o gráfico mesmo numa folha milimetrada. Essa parte tá tranquila? Posso seguir? Pode. Pode seguir? Sim. Perfeito, né? E aí, a gente vai aprender, né, a primeira lição do dia, né? Qual é o formato do gráfico? É de uma? É uma reta. Por que é reta? Porque a minha função é do primeiro grau. Para cada tipo de função, eu tenho um formato de gráfico característico. Pode ser uma função do primeiro grau, pode ser uma função do segundo grau, pode ser uma função seno, uma função cosseno, uma função logarítmica, uma função exponencial. Para cada tipo de função, eu tenho um formato gráfico característico, tá certo? Então, quando eu estou no movimento uniforme, se a minha função ela é do primeiro grau, então o meu gráfico ele tem formato de reta, né, para expressar iguais taxas de variações no tempo, né? Então essa é a primeira lição do dia. Então se eu tenho um gráfico de espaço em função do tempo e é uma reta, isso é característico do movimento uniforme, tá certo? Então que agora vocês vão começar a tirar conclusões em cima do gráfico, porque antes vocês precisavam da função em si, né? Vocês só atribuíam os parâmetros conhecendo a função. Agora vão ter situações que nem a função eu vou te dar. Você pode até criar essa função por meio dos dados do gráfico, mas tudo vai sair do gráfico, ok? Então, se vocês estão vendo que isso é uma reta, então se trata de um movimento uniforme, né? Um gráfico de espaço em função do tempo, isso é um movimento uniforme, belezinha? E a nossa segunda conclusão do dia é uma reta, mas como é que é essa reta? É uma reta o quê? Crescente ou decrescente? Crescente. É uma reta crescente. Por que ela é crescente? Porque os números vão aumentando? Porque a velocidade é positiva. Vitor Barbosa disse que a velocidade era de 5 metros por segundo, positiva. Então, quando a gente volta lá na nossa situação inicial, a gente começa a perceber que os valores do espaço, né, à medida que você vai atribuindo os valores, eles vão aumentando. Por meio da tabela, né? Você observa que vai aumentando. Então, se está aumentando, isso só aconteceu porque a minha velocidade ela é positiva. Então, essa é a nossa segunda conclusão, ok? E se é positiva e se os valores do espaço estão aumentando no tempo, a gente pode também classificar esse movimento como progressivo e vocês já viram esse tipo de conteúdo, ok? Então, repare que os termos que estão em vermelho, eles estão correlacionados entre si. Né? Então, eu não tenho como ter uma velocidade positiva e os valores do espaço diminuir. Eu não tenho como ter uma velocidade positiva e a reta ser decrescente. Eu não tenho como ter uma velocidade positiva e o meu movimento ele ser retrógrado, tá? Então, uma coisa puxa a outra. E é exclusivo. Se a velocidade é positiva, com certeza esse gráfico é crescente e com certeza os valores do espaço estão aumentando e com certeza o movimento quanto ao sentido ele é progressivo. Quanto a isso aí, tudo bem? Perfeito? Posso seguir? Sim. Maravilha, né? Então, seguindo o barco, né? Vamos lá. Uma terceira conclusão que a gente pode tirar a respeito das interpretações gráficas, né?
eu tenho aí uma seta vermelha apontando em um certo lugar. Que lugar é esse? As origens, Calma. Primeiro, que lugar é esse? 0. Não, que lugar? Lugar, espaço. Que posição é essa? A posição, o espaço de 10 metros. 10 metros, maravilha, 10 metros. Mas eu tenho vários pontos desse gráfico que eu marquei, ó. Eu marquei esse aqui, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse. Mas por que eu dei uma atenção especial para esse ponto? E a primeira resposta não é da física, é da matemática. Esquece física agora. Por que eu dei uma atenção especial para esse ponto aí? É porque ele é a origem da. Não, é porque é o ponto onde o gráfico intercepta eixo. É por isso que ele é especial comparado com os outros pontos. Ele não é um ponto qualquer. Ele é um ponto que corta o eixo. É um ponto do gráfico que corta o eixo. E que eixo que ele corta? Que eixo que ele corta? Y. Eixo o Y. eixo Isso é, não, Y. Ele corta o eixo Y. O X é o horizontal. É o eixo de baixo, tá certo? Ele corta o eixo Y. Mas na física, esse eixo Y é o eixo de quem? É o eixo de quem? Das abscissas? Do espaço. Ah, Na cinemática, né, ele tem um nome, né? É o eixo do espaço. Mas espera aí, você aprendeu lá na matemática que para um gráfico cortar o eixo Y, X tem que ser quanto? Para cortar o eixo Y, o eixo vertical, X tem que ser quanto? 0. 0. Para cortar o eixo X, Y tem que ser quanto? Para cortar o eixo X, Y tem que ser quanto? 0. 0. Mas agora bora trazer isso para linguagens de cinemática, né? O meu gráfico cortou o eixo do espaço no ponto 10 metros. E se ele cortou o eixo, significa que qual é o instante em que isso acontece? Que instante 0. é esse? 0. Mas peraí. O espaço no instante 0 tem um nome. Qual é o nome? Espaço posição inicial. Espaço inicial. Exatamente. Então agora vocês aprenderam uma terceira lição do dia. O ponto que o gráfico toca o eixo do espaço é o espaço inicial. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou mostrando para vocês que agora vocês vão ter uma nova ferramenta para estar descrevendo movimentos. Antes vocês precisavam da função. Agora o gráfico vai te dar as informações. Lá na frente a gente vai verificar depois como é que a gente pode calcular a velocidade. Então você está me dizendo que a posição inicial desse objeto é 10. Por que 10? Porque esse é o ponto que o gráfico corta o eixo Y, que é o eixo do espaço. E quando a gente volta lá na nossa função inicial, né, que era S de t 10 mais 5t, você me disse que isso era o espaço inicial. Foi Vitor que disse. Tá beleza? Então as coisas, elas estão conectadas, né? Uma depende entre si. Então, essa terceira lição aí, compreendida, de que o ponto em que o gráfico toca o eixo do espaço é o espaço inicial. Beleza? Beleza. Então, Beleza. posso seguir? Então, né, já a nossa terceira conclusão, né? O ponto em que o gráfico toca o eixo do espaço é o meu espaço inicial. Belezinha? Maravilha, né? Fizemos algumas análises a respeito, né, de movimentos com a velocidade positiva. Agora, minha velocidade é quanto aí? Minha velocidade é quanto aí? Menos 10 metros. Menos 10 metros por segundo, né? Quem é meu espaço inicial? 60 metros. 60 metros, né? É o meu espaço inicial, minha posição inicial. Então, quando a gente vai fazer o estudo dessa função, né? Fazendo a atribuição de valores, é de se esperar que o que vai acontecer com os valores do espaço? Diminuir. Diminuir. Redução, né? Então, quando a gente vai passando aí, né? Eu faço essa atribuição de valores, né? Depois, ok? E a gente percebe que você tem uma redução dos valores do espaço. Tranquilo? Vai caindo, né? Caindo de quanto em quanto? 10. De 10 em 10. 10 em Por 10. que tá caindo de 10 em 10? Porque a velocidade é menos 10 metros. Porque o módulo da velocidade é 10, né? Então, se a velocidade é constante, para intervalos de tempo unitários, a taxa de variação desse espaço é igual ao valor, né? É numericamente equivalente ao valor da velocidade. Maravilha? E mais uma vez,
a gente pode organizar esses dados, né, numa tabela de espaço em função do tempo e aí fica dessa forma, ok? Acho que assim fica mais visual, não é? Tranquilo aí, pessoal? A percepção da tabela, as posições para os seus respectivos instantes de tempo. Tranquilo aí, essa parte? Ok? Posso seguir? Aham. Posso seguir? Pode seguir. Então, é de se esperar que na hora que eu for pilotar um gráfico, eu devo obter o quê? Eu devo obter o quê na hora que eu for reta pilotar o decrescente. gráfico? Uma reta, e essa reta tem que ser decrescente. Exatamente. Ok? Uma reta decrescente. Perfeito? Então, note, né, que as coisas elas estão correlacionadas entre si. Perfeito? Então, né, tá aí nosso gráfico, né? E a gente já pode começar a fazer algumas análises aí, né? Onde é que o gráfico ele toca o eixo do espaço? Que posição é? 60. 60, né? 60. Mas 60 é o que mesmo? Espaço 60. inicial. Espaço O inicial, espaço né? inicial. Então as coisas elas estão correlacionadas entre si, certo? Então é importante ter esses conceitos, beleza? Vamos seguindo, né? E aí, a gente já tinha previsto isso, né? Mas só para poder formalizar, né? Então, da mesma forma que quando eu tenho uma velocidade positiva, eu vou ter uma reta crescente apresentando um aumento dos valores do espaço, que é um movimento progressivo, uma vez que eu tenho uma velocidade negativa, então eu vou ter um decrescimento dos valores do espaço, né, uma redução dos valores do espaço. A reta é decrescente, né, apontada, né, no sentido descendente, e o movimento ele vai ser classificado como retrógrado. Né? Então repare que agora, por meio do gráfico, você vai poder fazer as mesmas classificações que você fazia só conhecendo a função. Agora é uma ferramenta a mais, né, para poder classificar movimento, ok? E as classificações, elas também são exclusivas. Não tem como eu ter uma reta decrescente e os valores do espaço aumentar. Não tem como eu ter uma reta decrescente e meu movimento ele ser progressivo. Não tem como eu ter uma reta decrescente e eu ter uma velocidade positiva, tá certo? Então, as classificações, as ideias entre si, elas são exclusivas, né? São casadas, amarradas, né? Não tem como você colocar uma classificação oposta, beleza? Então, em relação a essa quarta conclusão, tá tranquilo aí, pessoal? Belezinha pra vocês? SUS. Ok? Posso seguir? E aí agora, eu marco um outro ponto. Existem vários pontos, né? Aqui, esse aqui a gente já tinha discutido, que é o espaço inicial, mas tem outros, né? Vários outros pontos, né? Vários outros pares ordenados. Mas por que eu dei uma atenção especial a esse aí que está apontado na seta? É porque Ele toca as quando ele abscissas. cruza o eixo do... Quando ele corta eixo. Em um gráfico, claro que não são todos os gráficos que interceptam eixos, né? Vocês devem ter visto isso lá em matemática, nas funções do segundo grau, quando eu tinha um delta que era negativo, né? Parece que o gráfico ele não tocava em lugar nenhum. Mas, se toca, esse é o ponto mais importante, ou um dos mais importantes, né? Aí agora, olha só o que aconteceu. O meu gráfico, ele está cortando o eixo qual? Que eixo que ele está cortando? X. O eixo X, que na cinemática é o eixo do... Tempo. É o eixo do tempo, né? Mas, para cortar o eixo do tempo, o valor do espaço tem que ser quanto? 0. 0. E na cinemática, espaço 0 tem um nome. Qual o nome dele? Qual o nome que eu chamo? Inicial. Não, posição inicial é 60. Aí você está confrontando as ideias. Ah, tô confundindo. Tem um outro nome. Espaço 0 tem um outro nome. A origem? Origem das posições ou origem dos espaços. Né? Então eu posso dizer que nesse momento, qual foi o instante em que o móvel ele passou pela origem dos espaços ou pela origem das posições? Em que instante isso aconteceu? No instante 6. No instante de 6 segundos, né? Então, se você pegar lá na função, quando a gente volta lá na função, olha só o que acontece quando o meu instante é 6. O valor do espaço é quanto? 0. É 0, né? Então, só que agora, você não vai precisar fazer o estudo da função, porque isso vai estar representado por meio do gráfico, tá certo? Então você vai bater o olho, e aí onde o gráfico estiver cortando o eixo do tempo, então você vai perceber que é ali que ele passou pela origem das posições. Porque para cortar o eixo do tempo, o espaço tem que ser 0, tá certo? Então,
Isso aí tá tranquilo pra vocês? Isso aí tá tranquilo pra vocês? Aham. Ok. E aí eu coloco uma observação, né? O gráfico, ele só vai cortar o eixo do tempo quando eu tiver conflitos de sinais da posição inicial e da posição e do valor da velocidade. Seria um caso, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, eu tenho uma função s de t igual a 10 menos 4t, ou seja, o espaço inicial é positivo e a velocidade é negativa, ou eu posso ter uma função com espaço inicial negativo e a velocidade positiva. Então, vai ter, né, um instante em que ele vai passar pelo ponto zero. Mas não vai existir como passar na origem, né, ter o espaço zero nesses casos, ó. Quando o espaço inicial e a velocidade são positivos, os dois, ou o espaço inicial e a velocidade são negativos, os dois. Repare que nesses dois últimos casos que eu coloquei, não existe absolutamente nenhum valor em que a minha função ela vai cortar o eixo do tempo, né? Nessa função de cá, o gráfico teria esse formato, ó. Ele já ia sair do 10 e ele só cresce. Tem como cortar o eixo do tempo? Esse gráfico aqui, tem como cortar o eixo do tempo? Não. Só teria se fosse assim, ó. Mas para isso eu teria que ter tempo o quê? Negativo. E existe tempo negativo? Não. Não. Esse caso de cá, ó, seria uma situação como essa, ó. Ele já começa no menos 8 e só desce. Tem como passar pelo gráfico, pelo eixo do tempo? Tem como cortar? Tem como cortar? Nesse caso aqui que eu acabei de desenhar? Não. Não, ok? Então, essa questão de cortar o eixo do tempo só vai existir quando eu tiver os sinais de espaço inicial e velocidade forem opostos. Porque se os sinais forem iguais, né? Se ambos forem positivos, então minha função ela é estritamente positiva em t maior que zero. Porque eu não posso pegar t menor que zero, né? Se fosse na matemática, né, só x e y, x é qualquer coisa, y é qualquer coisa, beleza. Eu poderia estudar essa parte, tá? Mas não é o caso, tá certo? Mas ficou aí a lição de que quando eu tenho um gráfico que ele intercepta o eixo do tempo, nesse instante que ele cortou o eixo do tempo, é o instante que ele passa pela origem das posições. Isso aí ficou tranquilo para vocês, pessoal? Ok? Ficou tranquilo para vocês? Posso seguir? Pode. E, mais uma vez, né, só para formalizar, a gente já tinha discutido isso, mas já aí destacando mais uma vez de que o ponto que ele corta o eixo do espaço corresponde ao quê? Corresponde ao quê? O ponto que ele corta o eixo do espaço corresponde ao quê? A posição O inicial. espaço inicial. Porque se ele está cortando o eixo do espaço, que instante é esse? Um instante zero. Instante zero. E a definição de espaço inicial é o espaço em que o instante é zero. Tá certo? Então só, a gente já tinha discutido isso, mas só para poder formalizar. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Bom, vamos lá, né? Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu não vou estar colocando vídeos de 50 minutos, tá certo? Eu vou quebrar em 2 de 25, acho que fica melhor. Então eu vou fazer essa aula, parte 1, parte 2. Como nós chegamos agora na metade do tempo, então eu vou interromper a gravação e iniciar novamente, né? Porque aí eu já começo um vídeo novo.